Vamos então, nosso pequeno bate-papo a respeito dos livros da FUVEST. Olha que bacaninha, né? Então vamos falar dos livros da FUVEST. Hoje, então, nós começamos a falar do Gregório de Matos, autor barroco, seguindo a ordem da FUVEST, né? O primeiro livro é o livro Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos. O Gregório está aqui, né? Então aqui você tem a apresentação, Gregório barroco, século XVII, Poemas Escolhidos. Por que Poemas Escolhidos, né? Por que esse título, né? Já começa aí, né? O Gregório escreveu bastante, ou pelo menos se atribuiu muita coisa ao Gregório que provavelmente não era dele. Na época do Gregório não havia livros no Brasil, não se imprimiam livros aqui, era proibido por Portugal, então tudo circulava oralmente. Então toda essa produção do Gregório é uma produção acentuadamente que nasce oral, né? Mas como são poemas que vão ter toda uma, digamos assim, regra de escrita, né? Então a própria forma desses poemas vai ajudar na sua fixação. Vou falar um pouquinho sobre isso. Essa aqui é a capa da edição oficial do livro. O contexto histórico do livro é o barroco. Então, isso é importante a gente mencionar, porque nós estamos falando de um conjunto de poemas do século XVII. Então, o período barroco. Isso já por si vai nos indicar alguns caminhos para a nossa leitura. O Gregório, como falei, é um poeta barroco. E a poesia dele é dividida aqui no livro, nessa coletânea organizada pelo professor Wisnik. A poesia é dividida em poesia de circunstância. Ele divide o livro assim, né? Então nós temos poesia de circunstância. Dentro dessa poesia de circunstância, nós temos uma poesia lírica. Ele divide uma poesia satírica. Vou até anotar aqui, né? Alguns autores dividem diferente os livros. O que eu estou colocando aqui é uma divisão oficial que é feita da poesia do Gregório de Matos, né? Então se divide a poesia dele como poesia de circunstância, lírica e satírica, poesia religiosa e uma poesia erótica. No livro do professor Wisnik, ele faz uma divisão um pouquinho diferente. Ele divide poesia de circunstância é uma divisão ligeiramente diferente. Ele divide como poesia satírica e encomiástica. Divide também o outro bloco, poesia amorosa, lírica e erótico-irônica. E, por fim, poesia religiosa. Tá? Então, vejo que é praticamente a mesma coisa, né? Eu só estou colocando aqui a divisão que é adotada no livro da FUVEST, a divisão que é um pouco diferente
das divisões que nós vamos encontrar a respeito do Gregório de Matos. Mas vejam que, não difere muito do que se fala normalmente sobre o Gregório, né? Então, basicamente, o que é que o Gregório escreveu? Assim, do que nós temos para a FUVEST. São 174 poemas no livro, né? Que estão agrupados assim, né? Então, na primeira parte, nós temos uma poesia de circunstância. O que a gente entende por poesia de circunstância? Então, é uma poesia quase como se fosse uma crônica. Não é que é uma crônica, mas é assim, é um tipo de composição que depende de acontecimentos, é ligada a acontecimentos. Por isso que eu pensei na ideia da crônica, né? Então, é uma poesia que tem menos pretensão artística. Então, diríamos assim, ela não é feita pensando assim numa reflexão existencial, não é? Uma poesia lírico-amorosa, não. Quando a gente fala numa poesia circunstancial, quer dizer que nós estamos falando de uma poesia que é feita, produzida, sob um acontecimento. Então, aquele acontecimento vai motivar o poema. Então, não é assim, na sua grande maioria, assim, que obra de arte sensacional. Nós temos aqui mais um interesse histórico, na verdade, tá? Aí, uma poesia amorosa, nós vamos ter a poesia lírica, propriamente dita, né? Então, a poesia lírico-amorosa. Então, nós vamos ter uma poesia falando sobre poesia para as mulheres, dirigida às mulheres, a corte amorosa, e aqui ele vai se inspirar no Dante, no Petrarca. Então nós temos essas influências aí na poesia do Gregório. Ele vai ser influenciado pelos espanhóis que são seus contemporâneos, o Quevedo e o Góngora, que são autores barrocos espanhóis. Se você lembrar, quando o Gregório de Matos nasce, em 1636, Portugal ainda estava sob domínio espanhol. É o tempo da União Ibérica. Lembrando, né? Dom Sebastião morre em 1578. Dom Sebastião, que era da casa de Avis, morre em 1578, em Alcácer Quibir, na África. Um tio dele assume o reinado temporariamente, mas acho que o tio dele morre em 1580. É algo assim, é rápido, 2 anos. E aí a casa de Avis acaba. E Portugal entra sob domínio do parente mais próximo, que era o primo dele, rei da Espanha. As casas europeias, as famílias reais, só se casavam entre, então a realeza de um país, o rei de um país, o príncipe casava com a princesa de outro, Então assim, é o casamento entre as casas reais. E eles estão tudo em parentesco. As famílias reais europeias até hoje, mesmo as destronadas, que é o caso da portuguesa, da italiana, da grega, mesmo as famílias onde não tem mais monarquia, eles são tudo, têm parentescos, nem que seja distante, mas eles tudo têm parentesco. Bom, aí Portugal fica 60 anos sob domínio espanhol, até que em 1640 volta o rei Dom João, só que aí já é outra casa, mas é Portugal também. Aí é o início da dinastia de Bragança, que aliás vai remontar até hoje, Quer dizer, a família real brasileira, mesmo destronada, é dessa casa de Bragança, que vai começar em Portugal em 1640, Casa de Bragança, família de Bragança. Bom, o que vai acontecer então? O Gregório nasce nesse contexto. Ele vai ser influenciado pela poesia do Góngora e do Quevedo, que são 2 poetas barrocos espanhóis. Além deles, na poesia lírica, o Gregório vai ter uma forte influência do Camões, um século antes.
do Petrarca, o italiano medieval, e do Dante Alighieri, também medieval. Essas são as influências do Gregório, tá? Então a poesia amorosa, lírica, e vamos ter também a vertente erótico-irônica. O que a gente entende por vertente erótico-irônica? O que é uma vertente erótico-irônica? Então ele fala de amor também, só que é com uma perspectiva mais debochada. Não é um amor idealizado, é o amor físico, sexo, né? Olha, o amor, ele tem um poema em que ele fala isso: o amor é um balançar de ancas. Opa! Você já está, quer dizer, está se referindo ao ato sexual mesmo, né? Tem um poema que ele dá a definição de amor. Aí ele diz, o amor, ele diz no poema, é um balançar de ancas. E termina dizendo assim, quem disser outra coisa é besta. Gregório fala isso. Quer dizer, esse é um poema erótico irônico. Quer dizer, ele está falando de amor, Eros, né? O deus do amor na mitologia. Ao mesmo tempo é irônico. Quer dizer, olha, o amor, meu filho, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas se duas pessoas, acabou, nada feito, né? Então, para ter amor é isso, é balançar de ancas, né? Então é o sexo, né? Então é isso aí, ele está falando disso. E todo esse homem vai também ter a poesia religiosa. Bom, ele é barroco, né? Vamos pensar então no contexto histórico do barroco. O Gregório é um homem barroco. O barroco, o que é o barroco? Então, o estilo barroco, a grande característica do barroco é o contraste. O barroco é o período do contraste. É o homem em conflito. Então, vamos pensar assim, conflito. Então, por que conflito? Nós temos um Gregório, um poeta, que ao mesmo tempo em que celebra a carne, fala mal dos outros, também é um poeta que vai se voltar para as coisas da religião que dominava o cenário, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Então vamos falar a biografia do Gregório, brevemente. Quem é o Gregório, né? Então ele nasceu em 1636, de uma família de posses, cursou direito em Coimbra, chegou até a abrir um escritório, uma banca, né, de advogado. Ele se casou, teve um filho e escreveu bastante. Compunha os seus poemas que eram transmitidos de boca em boca. Escreveu poesia satírica, poesia erótica, expôs a sociedade do seu tempo e ganhou esse apelido de Boca do Inferno. Lembrando aqui que esse epíteto de Boca do Inferno tem duplo sentido. Né? Então esse Boca do Inferno tem um duplo sentido. Qual é o duplo sentido em você chamar o Gregório de Boca do Inferno? Por que Boca do Inferno, então? Primeiro, porque se trata de uma perspectiva moralizante. Então ele está condenando os vícios. O Gregório não é alguém que debocha dos outros porque é um cara de bom humor, né? Aliás, não é um humor leve, é um humor satírico, um humor pesado. O humor do Gregório é um humor de deboche dos outros, é a sátira. Não é um humor, por exemplo, que você ri, como me mandaram um vídeo ontem, né, de um cara que estava de joelhos na horta, estava mexendo com a horta, né, estava lá mexendo com a horta, e o gato veio e se deitou nas costas dele enquanto ele estava mexendo com as plantas. E o gato ficou na maior folga lá deitado nas costas do dono enquanto o dono estava mexendo com as plantas. Quer dizer, não é o mesmo riso. Quer dizer, você ri porque você fala, nossa, né, que gato folgado, né? O gato chegou até a lamber a pata, a maior folga
em cima das costas do dono, e o dono lá no sol trabalhando, né? Então não é esse riso. O riso do Gregório é outro. É o riso racista, preconceituoso, né? Ele usa, por exemplo, a expressão mulatos desavergonhados. Quer dizer, então é um riso de sátira, é um riso de deboche. E você, o que é a sátira então? O que você satiriza? Você satiriza aquilo que você julga que está errado. É moralizante. Não é? Então esse Boca do Inferno, porque ele condenava os vícios das pessoas e ao mesmo tempo ele era maldoso. Então esse inferno como se fosse um julgamento, né? E também por ter essa carga de pejoratividade e de maldade. O Gregório é mais lembrado por isso, mas não só por isso ele, né, deve ser lembrado. Ele chegou a ser degredado para Angola, depois voltou para o Brasil, se fixou em Recife, onde acabou morrendo em 26 de novembro de 1685. Bom, coincidentemente ele morreu no mesmo ano em que nasceu Johann Sebastian Bach, né? Isso é só uma coincidência. A obra do Gregório de Matos segue aqueles padrões do século XVII. Então, valores daquela sociedade portuguesa antiga, marcada principalmente pela Contra-Reforma. Então vamos pensar o seguinte: o que é o homem barroco? O homem barroco é uma síntese mal acabada do homem medieval e do homem renascentista. Não dá, né? São coisas absolutamente incompatíveis. Vamos pensar o seguinte: o que é a Idade Média? Então você pensa, quando você pensa em Idade Média, o que você pensa? O que você associa à Idade Média? Você associa o teocentrismo medieval, certo? Você não pensa no teocentrismo quando fala Idade Média? O que é o teocentrismo? Deus como centro. O renascentista quer se libertar do domínio da religião. A frase do Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. É humanista. Mudou a perspectiva. Não à toa o Renascimento vai ser uma época de grande desenvolvimento da ciência. O pai da anatomia, André Vesálio, é Renascimento. Ele fazia autópsia em cadáveres escondido. Olha que coisa, né? É a época do Leonardo da Vinci, do Michelangelo. Na literatura, gente, Shakespeare e Miguel de Cervantes são contemporâneos. Cervantes e Shakespeare morreram no mesmo ano. São contemporâneos. Você pensa que Romeu e Julieta, o autor de Romeu e Julieta e o autor de Dom Quixote foram contemporâneos, né? É assombroso você pensar nisso. Então o Renascimento, o Renascimento, um evento que vai marcar o Renascimento, dois grandes eventos, é a invenção da imprensa pelo Gutenberg e a Reforma Protestante do Martinho Lutero em 1517. 1517 é o ano da Reforma Protestante. Não que não houvesse movimentos antes, havia outros movimentos. A Idade Média, por exemplo, foi permeada de vários movimentos que eram chamados de movimentos heréticos. Cito aqui dois, pelo menos, de que me lembro: os valdenses e os cátaros. Eram movimentos heréticos medievais. Mas isso se transformar em algo sistemático é no Renascimento, com o Lutero, o Calvino, o John Wesley, que vai formar a Igreja Metodista, né? Os Batistas. Bom, e a Igreja Católica perde grande parte da sua influência. Se você pensar
que com a reforma protestante a Igreja Católica perdeu rebanho e terras, a perda foi grande. Na Idade Média, segundo a estimativa de alguns historiadores, a Igreja Católica era a dona de 2/3 das terras da Europa. É muita coisa, né? 2/3 das terras da Europa. Ela perde isso com a reforma protestante. E não é só a Alemanha. Comece a pensar hoje nos países que você conhece que são protestantes na Europa. É a Alemanha, Bélgica, Holanda, França, os países da Escandinávia. Então a Igreja Católica, a Suíça, a Igreja Católica perdeu grande parte da sua influência. O que é que ela vai fazer? Vai ficar de braços cruzados? Não. Contra-ataca. Contra-reforma. Onde ela vai intensificar suas ações? Nos baluartes dela. Por nosso azar, Portugal e Espanha. E aí o Gregório vive nesse contexto, é o contexto da contra-reforma. Os jesuítas se intensificam no Brasil, né? O padre Vieira, que é contemporâneo do Gregório, é um escritor jesuíta, vai fazer missão pelo interior do Brasil para tentar catequizar os índios. Tem toda uma história aí por trás disso. Então o Gregório é um homem dessa época. Então nada mais natural de que a poesia dele vai ter esse tom moralizante. Né? Vamos condenar os vícios. Nós somos um país cristão. Né? Então nós temos essas referências históricas da obra do Gregório. Interessante pensar que o Gregório não publicou nada em vida, de forma impressa. A leitura era proibido ler. A maioria das pessoas era analfabeta. Então os poemas dele circulavam de maneira oral ou eram escritos em panos, em trapos. Né? Uma coisa bem rudimentar. Aí a poesia dele vai se destacar, como falei para você, a poesia lírica e a poesia satírica, basicamente sonetos. Veja que a nossa definição, nós vamos trabalhar com isso, ó. Poesia lírica amorosa é a declaração de amor de um homem para uma dama. Como eu falei, ele tem as influências de Camões, do Góngora, do Quevedo e do Petrarca. Não é Hã? Porque assim é uma dama que está distante, inalcançável, né? A dona Ângela Paredes, ela é um anjo, né? É isso aí, essa poesia lírica, né? Basicamente sonetos. A poesia religiosa é a poesia falando da fé católica. Então, os santos da Igreja Católica, a Virgem Maria, Cristo. Então, é isso aí que nós vamos destacar dentro da poesia do Gregório. Né? É o que se destaca dentro da poesia do Gregório. Conceitos barrocos que nós precisamos lembrar: cultismo e conceptismo. Vou fechar aqui esse slide, tá? Precisamos lembrar de dois conceitos do Gregório: o cultismo e o conceptismo. O que vem a ser o cultismo? Cultismo é o nome que se dá. Cultismo é o nome que se dá a um jogo de palavras. Então, o vocabulário rico, sofisticado, que vai ser presente na poesia barroca. Conceptismo é o raciocínio argumentativo, é o jogo de ideias. Nós vamos achar, embora a gente pense no conceptismo ligado ao sermão do Vieira, a prosa barroca conceptista,
mas o conceptismo também aparece na poesia. Por exemplo, na poesia religiosa do Gregório, ela vai ser acentuadamente conceptista. Em que sentido? Senhor, eu sou pecador, eu não presto, mas o seu amor é maior que o meu pecado. Logo, se o seu amor é maior que o meu pecado, eu posso ser salvo. Entendeu o raciocínio? Isso é conceptismo. Se uma pessoa fosse capaz de ler os sermões do Vieira, ler os poemas conceptistas do Gregório, você ter ali uma aula de dissertação que você não precisava mais estudar dissertação nunca mais na sua vida, que ali é uma aula de dissertação, porque o nosso modelo de dissertação, o nosso modelo é o modelo da retórica clássica. O que é dissertação para nós? O que é dissertação? Esse modelo foi fixado pela retórica clássica. O que é dissertação? Você faz a contextualização, você tem um tema, você faz a apresentação desse tema, você lança uma tese, mobiliza argumentos para defender essa tese e faz uma conclusão. Isso é dissertação, não é? É assim que a gente estuda, não é isso a dissertação? Depois vocês voltaram com o professor Renato vai falar isso, é a mesma coisa, falar repetição, os jesuítas faziam isso. Quer dizer, isso vem dos gregos. Esse é o modelo de dissertação. O conceptismo barroco é isso. Então o Gregório vai falar: Senhor, olha, eu sei que eu pequei muito, mas apesar disso eu mereço a salvação. Essa é a tese. Agora ele vai lançar argumentos para justificar a tese. Olha, se o Senhor não me salvar, eu vou para o inferno. Logo, se eu for para o inferno, o Senhor vai ter uma alma menos no paraíso. É bem cínico, né? Cínico não, eu diria assim que ele é bem cara de pau, né? Então, se o Senhor me salvar, quer dizer, o Senhor veio ao mundo como Cordeiro de Deus para salvar as pessoas. Então, se o Senhor me salvar, eu sou uma alma menos que vai se perder, o Senhor vai ter uma alma a mais lá no paraíso. Isso é conceptismo. Isso é puro raciocínio, isso é raciocínio lógico. Então, o cultismo é o jogo de palavras, o conceptismo é esse jogo de ideias, é o raciocínio lógico, aristotélico, retórico. São esses dois eixos que vão permear a literatura barroca. E nós vamos achar isso na poesia do Gregório. Então nós vamos achar um Gregório satírico, que fala mal de todo mundo, que debocha, moralizante, até preconceituoso. Vamos ter o Gregório que vai falar para as mulheres, que vai louvar a beleza das mulheres, numa perspectiva meio platônica. Nós vamos ter o Gregório que vai falar do amor de uma maneira debochada. Vamos ter um Gregório até pornográfico, que não está na FUVEST. Vamos ter um Gregório religioso, que fala mal de todo mundo, safado, mas que, apesar de tudo, é cristão. Então ele vai ter essa perspectiva: olha, apesar de tudo, eu sou cristão. Apesar de tudo, eu sou católico, tá? Apesar de eu não presto, mas eu não presto, mas eu te amo, Senhor. É um pouco isso, né? Para a gente compreender esse contexto, é um poeta do século XVII. Quer dizer, é um homem é um homem em conflito. Não só ele, mas assim, o barroco é um período do conflito, porque é aquela síntese. É o medieval, que é teocêntrico. É o renascentista, que é humanista. Chega o barroco, é a mistura dos dois e não sabe o que fazer. Então, ora ele pende para a carne e ora ele pende para o espírito. Não à toa, os textos barrocos vão ter muitas antíteses, vão ter muitos paradoxos. Então, assim, marcas linguísticas dos textos barrocos: metáfora, metonímia, tudo cultismo. Metáfora, metonímia, antítese, paradoxo. Essas são marcas do cultismo barroco, dessa linguagem sofisticada. O que é esse cultismo? Linguagem sofisticada, elaborada.
o uso dessas palavras difíceis, figuras de linguagem meio tortuosas, inversões sintáticas. Então nós vamos ter tudo isso, essa valorização da forma. Tanto que o barroco tem muito soneto. Quer dizer, o Gregório vai fazer muito soneto. É a forma poética que ele usa mais, é o soneto. Vai até fazer paródia do Camões, num soneto satírico. Tem um soneto satírico em que ele faz uma sátira ao Camões, uma paródia do Camões. É isso aí. E no cultismo, esse raciocínio aristotélico, argumentativo, né? Esse jogo de ideias, a defesa de uma tese, a defesa dessa tese, argumentos. Isso aí é o que eu diria para você, que é geral a respeito do Gregório de Matos, pensando aí na FUVEST. Na última FUVEST, caiu na primeira fase só. Acho que não caiu na segunda, mas caiu na primeira. Ele ainda está, então tem que se preparar, ou cai na primeira só, ou cai nas duas, mas que cai. Todos os livros caem de um jeito ou de outro. Tudo cai. Às vezes compara um livro com outro, né? Então, às vezes tem a comparação de um livro com outro, né? No caso do Gregório, nessas relações sociais, né, que são tumultuadas, né? Então é isso aí. Isso. Eu não digo nem tanto o Gregório, mas é interessante você pensar nessa perspectiva da comparação. Depois, eu vou falar dos outros livros, eu vou fazer outros ganchos, né? Então, por exemplo, você tem como elemento, há traços comparativos para se comparar, por exemplo, entre o Claro Enigma e o Romanceu de Inconfidência, né? Então, nós vamos ter traços para comparar entre o Angústia e o Campo Geral. Então nós podemos achar pontos de intersecção entre as obras. A FUVEST fatalmente vai perguntar alguma coisa sobre isso, a comparar uma obra com a outra. É isso, né?